E aí, meus amigos do terceiro ano, aqui quem tá falando é o Frederico Cablan, seu professor querido, né? Vamos lá fazer aqui uma videoaula sobre o alinhamento de três pontos. Então a gente vai descobrir quando que três pontos estão alinhados, ou seja, pertencem à mesma reta. Então, através aqui da semelhança de triângulos, olha só, o triângulo BCE é semelhante ao triângulo ABD e ambos são semelhantes, obviamente, ambos são retângulos, então podemos formar essa proporção aqui entre os lados deles. AD está para B, assim como BD está para CE. Então AD, que é essa base, está para a base do BCE, assim como a altura BD está para CE. Bom, partindo dessa relação aqui, chegamos à seguinte conclusão, ó. AD é x2 menos x1. BE é x3 menos x2. Do outro lado temos BD, y2 menos y1. E CE, y3 menos y2. Bom, vamos manipular essa expressão aqui da seguinte forma, ó. Isso aqui que está dividindo desse lado vai vir multiplicando para cá, e isso aqui que está dividindo desse vai multiplicando do outro lado. Ficaremos então com x2 menos x1, que já estava aqui, e agora vai multiplicar o y3 menos o y2. Do outro lado teremos o y2 menos o y1, que vai multiplicar essa expressão aqui, x3 menos x2. Aplicando aí a propriedade distributiva, teremos então x2 vezes y3, teremos aqui x2 vezes y3, menos x2 vezes y2, menos porque esse é positivo e esse é negativo, x2, y2. Agora aqui, menos x1 vezes y3, menos x1 vezes y3. E, finalmente, x1 vezes y2. Positivo porque menos com menos fica mais. Então, x1 vezes y2. Do outro lado, fazemos a mesma coisa. y1 é y2 vezes x3, ou seja, x3 vezes y2, dá na mesma, menos x2, y2, x2, y2, e agora com x1, y1 vezes x3, negativo, né? x3, y1. E por último aí, positivo x2, y1. Vou colocar aqui, mais x2, y1. Tá? Continuação dessa linha aqui. Muito bem, agora é o seguinte, ó, vamos ver se dá pra gente cancelar alguma coisa dessa expressão, tá? Vamos ver, ó, x2, y3, x2, y3 não tem aqui, mas temos, olha só, x2, y2, x2, y2, podemos o que? Cancelar isso daqui. O que mais? x3 não tem, x3, x2, y1 não tem. Tá? Então cancelou essa daí, vamos ficar com x2, y3 menos x1, y3 mais x1, y2. Tudo para o mesmo lado, temos menos x3, y2 mais x3, y1 menos x2, y1. Tudo isso igual a zero porque passamos para o mesmo membro da igualdade, ok? Arrumando aqui os termos positivos com os termos negativos, né, juntando eles, teremos aqui o seguinte. Os negativos são esse
e esse, certo? Então vamos colocar aqui em ordem, x1, x2, x3. Então, x1, y3, né? Aqui negativo, x2, y1 e finalmente x3, y2. Os positivos são x1, y2 mais x2, y3 mais x3, y1. Tudo isso igual a 0. Ora, vejam só, isso aqui a gente pode chegar na mesma expressão, nessa expressão aqui, esse primeiro membro, através do determinante. Então, daí vem finalmente a conclusão de que, para que 3 pontos estejam alinhados, o determinante formado pelas coordenadas desses pontos tem que ser igual a 0, ou seja, determinante é algo assim, né? 2 barras. Então, nós temos aqui as coordenadas do ponto A, x1, y1, as coordenadas do ponto B, x2, y2, as coordenadas do ponto C, x3, y3. A terceira coluna nós preenchemos com 1. Tá? Por quê? Porque nossas coordenadas só tem duas, né? Temos 2 coordenadas para cada ponto. Se tivesse 3 coordenadas, aqui viria a terceira coordenada. E então, essa expressão aqui, ou seja, o determinante formado pelas coordenadas dos pontos tem que ser igual a 0. Daí veio a demonstração. Essa expressão aqui, se desenvolvermos o determinante, vamos chegar na mesma expressão. Só para a gente ter certeza disso, vamos colocar aqui então o desenvolvimento desse determinante, beleza? Vou apagar aqui, colocar aqui embaixo. Então, para que 3 pontos estejam alinhados, o determinante formado pelas coordenadas deles tem que ser igual a 0, ou seja, determinante, as coordenadas dos pontos, ok, y2, y3, 1, 1, 1, isso aqui tem que ser igual a 0. E como é que a gente calcula mesmo o determinante? É da seguinte forma: diagonal principal, sentido positivo. Nesse sentido da diagonal principal, o produto é positivo. Então vamos multiplicar, tá? Nesse sentido aqui, da diagonal principal, é positivo, tá? Então temos aqui mais um, aqui, diagonal, nesse sentido aqui também é positivo. E por último, né, vem aqui, ó, e volta aqui. Então essa aqui é uma diagonal também. O terceiro tá aqui, né? Então é positivo. Então aqui também é positivo. E do outro lado nós temos essa diagonal aqui, que veio da onde? Daqui, x1, tá? Então x1, pega aqui, ó, x1 e continua aqui multiplicando. Aqui será negativo, aqui também negativo. Bom, enfim, negativo, e por último aqui, ó, negativo. De onde veio aqui? Veio do 1 e desce aqui, negativo, tá? Então tá aqui. Bom, resolvendo aí o determinante, multiplicando, né? Então nós temos aqui, ó, x1, y2, x1, y2, mais, vamos ver aqui, ó, y1 vezes x3. Então aqui é x3, aqui, ó, vem aqui, volta ali, x3, y1, x3, y1. Agora aqui, 1 vezes x2, y3, x2, y3. Essa parte positiva. A parte negativa, deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar aqui rosa. Então agora a parte negativa, ó.
Muito bem, vamos fazer então esse exercício aqui, ó, como exemplo do que a gente acabou de ver do alinhamento de 3 pontos, a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, para que valor de m, os pontos 3, 1, m2 e 0, menos 2 são colineares, ou seja, colineares pertencem à mesma reta, ou seja, estão alinhados. Lembrando que para que 3 pontos sejam colineares, basta que o determinante formado com as coordenadas seja igual a zero. Então vamos montar o determinante. Determinante, barra do determinante, e vamos colocar as coordenadas x e y dos pontos. M, 2 e por último aqui 0, menos 2. E a terceira coluna sempre com 1, pois estamos trabalhando com plano bidimensional, com coordenadas bidimensionais. E olha lá, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então vamos desenvolver o determinante aqui. Diagonal principal, multiplicamos, né? Diagonal principal, 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, mais, nesse sentido aqui é positivo, né? Mais aqui 1 vezes 1 vezes 0, também positivo. 1 vezes 1 vezes 0, mais por último aqui, né? 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2 vezes m. Então aqui é a parte positiva. Agora a parte negativa, nós temos então parte negativa aqui, diagonal secundária, 1 menos 1 vezes 2 vezes 0, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 2 menos vezes 3, menos, por último aqui, 1 vezes m vezes 1, 1 vezes m vezes 1. Tudo isso aí então igual a 0, tá? Então isso aqui tem que ser igual a 0. Muito bem, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6, mais aqui 0, mais menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2m, menos 2m. Colocar entre parênteses porque eu não apliquei a regra de sinal antes de colocar o mais. Já tinha colocado o sinal positivo, então deixamos entre parênteses. E aqui, menos 1 vezes 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes m, menos m, vezes 1, menos m. Muito bem. Então, olha só, letra para um lado, número para o outro. Temos aqui, desse lado, 6, mais 6, certo? E aqui, menos 2m, com menos m, nós temos menos 3m. Tudo isso aqui é igual a 0. 6 mais 6, 12. O 3m negativo passa para o outro lado, inverte o sinal. 3 está multiplicando o m, passa para cá, dividindo o 12. Então, nós temos o valor de m. Ou seja, para que valor de m os pontos são colineares, para m igual a 12 dividido por 3 dá 4. Então, eles são colineares para os valores, para o valor m igual a 4. Tranquilo? Então, foi apenas aqui a aplicação da teoria, né? Do determinante igual a 0, os 3 pontos colineares. Para que essa condição seja satisfeita, o m tem que ser igual a 4. Tranquilo? Ficamos por aqui. Até a próxima.